bens confiscados e eram condenados ao exílio perpétuo. Os Illuminati foram suprimidos pelos governantes da Bavária. Eles perseguiram todas as sociedades secretas que consideravam perigosas. Nesse caso, se os Illuminati tivessem conquistado suas metas, teriam derrubado o governo e o Estado da Bavária. Então, de certo modo, foi sensato persegui-los. Para manter seu status quo, a Igreja queria suprimir os Illuminati. Para poder proteger seu território e conseguir manter o status quo, foi capaz de ir muito longe. É um clássico dilema entre protagonista e antagonista. É muito importante em Anjos e Demônios. Eles vieram se vingar. Para alguns especialistas, certos membros do grupo Illuminati sobreviveram na clandestinidade. Mas para onde foram? Teriam se infiltrado em outra organização secreta e ainda mais poderosa? E igualmente envolta em mistério? E que se encontra bem debaixo dos nossos olhos? Por que você acha que o sinal está aqui? O número 503. Eu vi inúmeras vezes, em cartas dos Illuminati. Rabiscado, nas margens, às vezes só assinado, 503. É uma pista numérica. Mas do que? 5? É um número mítico para os Illuminati. Há os pentagramas e inúmeros outros exemplos. Mas e o 3? Não fazia sentido. Mas eu pensei em algarismos romanos. É D3. D3, o terceiro texto de Galileu. Diálogo, discurso, diagrama. No filme Anjos e Demônios, o renomado simbologista Robert Langdon segue uma trilha de símbolos e pistas ocultos numa corrida contra o tempo. Seu fracasso trará a morte de 4 importantes cardeais e a destruição do Vaticano, causando um dano irreparável à Igreja Católica. O simbologista sabe que todo símbolo tem múltiplos sentidos, dependendo do contexto e da cultura. Diante de um triângulo na arquitetura, ele sabe que é a estrutura mais forte que existe. Mas num contexto religioso, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um símbolo também muito forte. Mas os símbolos contidos na história realmente existem. O nosso mundo estaria repleto de mensagens e pistas secretas que falam da luta entre ciência e religião. Todas as sociedades secretas precisam empregar códigos e símbolos, até por motivos de segurança, para reconhecer outros membros e passar informações entre membros sem que ninguém perceba. Nas sociedades secretas que têm um lado mais espiritual e esotérico, os símbolos falam ao inconsciente de um modo que simples palavras não falam. Eles evocam muito mais sentidos. Pirâmides, o olho que tudo vê, são símbolos que falam ao inconsciente. O símbolo do olho que tudo vê está associado à franco-maçonaria e aos séculos. Está até no verso da nota de $1 americano. Muitos veem esse símbolo do olho no triângulo como o símbolo dos Illuminati. Mas, de fato, começou na Idade Média. Era símbolo do divino e da onipresença de Deus. O olho de Deus enxerga tudo, está sempre vigiando. Mas por que esse símbolo associado à maçonaria está estampado na moeda dos Estados Unidos? Para alguns historiadores, o vice-presidente Henry Wallace, um importante maçom, convenceu o companheiro de loja Franklin Roosevelt a usar o desenho do grande selo na nota de $. É uma das histórias mais antigas associadas à mitologia maçônica. Não há nenhuma evidência concreta de que o olho no verso da nota de $1 seja especificamente um símbolo maçom. O problema é que esse olho está presente em muitos livros e panfletos diferentes ao longo do século XVIII, tanto maçônicos como não maçônicos. Era bastante comum.
No começo, era considerado um dos símbolos de Deus. E não se pode dizer que veio especificamente da franco-maçonaria. Mas, segundo a pesquisa que Dan Brown fez para seu livro Anjos e Demônios, o olho que tudo vê sobre a pirâmide é um símbolo dos Illuminati, chamado Delta Brilhante. O olho onividente aludiria ao fato de os Illuminati estarem infiltrados em organizações poderosas do mundo todo. Brown afirma que o delta, ou triângulo em torno do olho, é o símbolo matemático de mudança e representa a intenção do grupo de instaurar uma nova ordem secular. Os raios de luz que emanam do olho representariam a iluminação, ou Illuminati. Um dos aspectos da criptologia que Anjos e Demônios ilustra muito bem é o fato de pertencer a um grupo separado do mundo exterior. Porque só você conhece o segredo e há pessoas no mundo de fora querendo entrar. As primeiras formas de códigos e cifras são encontradas nos hieróglifos egípcios. Mais tarde, quando surgiram as línguas alfabéticas, a escrita alfabética, as pessoas começaram a usar a escrita para ocultar mensagens militares. Júlio César, por exemplo, usava um código muito simples para esconder suas mensagens. Outros usaram outros tipos de códigos simples. Sempre foram usados pelos militares desde os tempos muito remotos. No século XIII, o monge e cientista inglês Roger Bacon desenvolveu 7 métodos de cifras, alguns dos quais foram adotados por grupos clandestinos como os Illuminati. Roger Bacon foi um monge que viveu no século XIII. Num estudo sobre todas as formas de conhecimento, ele escreveu alguns parágrafos sobre escrita secreta. Explicou diferentes tipos de sistemas de cifras que podiam ser usados. Entre os métodos de cifragem descritos por Bacon está um complexo sistema de anagramas, em que letras são redistribuídas para ocultar o verdadeiro sentido de um documento. Revela uma renomeação. Esse método depois foi empregado por vários cientistas proeminentes que desejavam esconder suas descobertas de cientistas rivais ou da Igreja Católica. Às vezes, durante o Iluminismo, as pessoas utilizavam criptogramas para ocultar descobertas individuais. Por exemplo, Galileu usava um criptograma para codificar o fato de que ele descobrira uma força gravitacional ou o movimento dos planetas em torno do Sol. Ironicamente, assim como cientistas e outros pensadores usaram símbolos e enigmas para evitar a perseguição da poderosa Igreja Católica, a própria Igreja usou símbolos para comunicar ideias religiosas complexas, ou, em alguns casos, adotar ideologias pré-católicas ou pagãs. Nós vamos destruir seus 4 pilares. Marcaremos os cardeais como sacrifício. Marcá-los é outra lenda dos Illuminati. Essa diz que existe uma série de 5 marcas. Cada uma é um ambigrama. Os 4 primeiros são os elementos básicos da ciência: terra, ar, fogo e água. Depois de sequestrados na Roma atual, 4 poderosos cardeais foram brutalmente marcados a ferro, com pistas em forma de ambigramas. Difundidos pelo famoso artista e calígrafo John Langton, os ambigramas são palavras que podem ser lidas exatamente da mesma forma, de cima para baixo, de frente para trás ou de trás para frente. E foi justamente o dom de Langton para símbolos e jogos de palavras que inspirou o autor Dan Brown a batizar seu protagonista de Robert Langton.
Em Anjos e Demônios, vários grupos diferentes usam códigos para se comunicar secretamente sobre atividades nefastas, sobre crimes como assassinatos. As pessoas se interessam por segredos, querem desvendá-los. E os códigos, que são um método de comunicar segredos, desempenham um papel importante na vida das pessoas, saibam ou não. Podem apenas cochichar em vez de falar em voz alta, e esse parece ser o apelo de códigos e livros como Anjos e Demônios. Anjos e Demônios trata em grande parte do entendimento de símbolos e o que significaram ao longo da história e significarão no futuro. Mas palavras e símbolos não são os únicos meios de ocultar segredos ou dar pistas. Um mestre Illuminati desconhecido? Algumas mensagens subversivas podem estar escondidas à vista de todos. Os Illuminati se dedicavam à verdade científica, mas o Vaticano não gostava disso. Então a igreja começou, como dizer, a persegui-los e matá-los. Levou-os à clandestinidade e formaram uma sociedade secreta. No final do século XVIII, membros da Ordem Illuminati sabiam que para escapar da perseguição do governo e da Igreja Católica, precisavam cair na clandestinidade. Segundo estudiosos, membros sobreviventes encontraram abrigo numa organização rival, a Franco-Maçonaria. De fato, o fundador do Illuminati, Adam Weishaupt, já era um membro da maçonaria. Entrara para a confraria um ano após fundar o Illuminati. A estratégia que os Illuminati adotaram era se infiltrar na franco-maçonaria. Eles raciocinaram que, se conseguissem dominar a maçonaria, poderiam usá-la como disfarce, como meio de recrutar novos membros. Mas por que os Illuminati escolheram a maçonaria como meio de sobrevivência? Algo nessa organização a tornava um disfarce perfeito? Os sucessores de Weishaupt na ordem claramente achavam que a maçonaria era um grupo próximo a eles. Era o ideal de uma sabedoria nova e superior, oculta há séculos, reprimida principalmente pela Igreja, que não podia tolerar de modo algum o modo de pensar racional e razoável do iluminismo. Ninguém sabe ao certo de onde veio a maçonaria. As primeiras referências históricas são de aproximadamente 1640, mas essas referências tornam muito claro que a franco-maçonaria, como uma sociedade ou rede de sociedades, já existia muito tempo antes disso. Não sabemos desde quando, não sabemos como surgiu. Existem apenas teorias. Segundo a mitologia da franco-maçonaria, o primeiro maçom livre da história foi um mestre de obras chamado Hiram, que trabalhava construindo o Templo de Salomão. Devido à sua influência junto ao rei, seus irmãos desleais voltaram-se contra ele, o assassinaram. Portanto, o culto teria crescido